Mãe, meu Deus, mãe! A voz do chefe da máfia quebrou o silêncio gelado da manhã de dezembro. A sua mãe estava encostada ao portão da mansão, descalça na neve e envolvida nos braços de uma jovem tão magra que ele conseguia contar as suas costelas através da camisola esfarrapada. Um único cobertor gasto, mal suficiente para uma pessoa, cobria as duas. Os lábios da jovem estavam azuis. O seu corpo tremia violentamente. No entanto, os seus braços permaneciam em volta da mulher idosa que ela mantivera viva durante a noite mais fria do ano. O homem mais perigoso da cidade estava grato e abalado. Em breve, juraria ajudar essa estranha a reconstruir a sua vida destruída, sem saber que esse único ato de compaixão transformaria a sua própria vida de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Consegue imaginar encontrar a sua mãe assim? Descobrir que uma jovem sem abrigo, alguém que o mundo usou, destruiu e descartou, salvou a vida da sua mãe enquanto você estava fora a tratar de negócios, a fechar acordos e a eliminar inimigos. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao ponto onde tudo começou. 8 horas antes, Scarlett Monroe tinha exatamente 23.017 dólares em seu nome, quando o abrigo a recusou no frio de dezembro. Ela não tinha casa, família, nem ninguém à sua espera em nenhum lugar do mundo. Ela tinha todos os motivos para pensar apenas em si mesma naquela noite e todos os motivos para ir embora quando viu a velha mulher a vagar descalça na neve. Mas Scarlett fez uma escolha diferente, o tipo de escolha que muda tudo. Antes de nos aprofundarmos na história, clica no botão de subscrição e ativa as notificações para nunca mais perderes nenhuma. Deixe um comentário a dizer-nos de onde está a assistir. Adoramos ouvir a sua opinião. 8 horas antes daquele momento fatídico, Scarlett Monroe estava diante das portas bem fechadas do abrigo da Rua Hope. Ela olhou para o letreiro vermelho que piscava as palavras "sem vagas", como se fosse uma sentença. Ela esperava desde as 15 horas, 4 horas no frio cortante de dezembro em Chicago, apenas para ouvir a mulher atrás do balcão abanar a cabeça e dizer: "Não há mais vagas." A neve começou a cair, os primeiros flocos pousando nos ombros do seu casaco fino e derretendo em água. A temperatura havia caído abaixo de 5 degrees e continuava a baixar. Scarlett enfiou a mão no bolso e sentiu algumas moedas e uma nota amassada, tudo o que possuía neste mundo. 23,17 dólares. Não era suficiente para alugar nem mesmo o quarto de motel mais barato. Não era suficiente para comprar uma refeição decente, apenas o suficiente para lembrá-la de que ainda existia. Apesar de este mundo parecer ter esquecido esse facto, ela colocou a sua velha mochila mais alto no ombro. Sentiu o seu peso familiar. Dentro dela havia apenas 2 mudas de roupa gastas, uma escova de dentes, uma garrafa de água de plástico amassada, uma fotografia da sua mãe, cuidadosamente embrulhada em plástico, e o cobertor de lã que a sua mãe tinha tricotado para ela antes de deixar este mundo. O casaco de Scarlett tinha sido comprado na Goodwill 3 anos antes por 5 dólares, e mesmo assim já era velho. Agora estava quase inútil contra o frio brutal do inverno. Ela sabia que o centro de acolhimento tinha fechado à tarde e só voltaria a abrir na manhã seguinte. Com temperaturas como estas, a manhã seguinte poderia chegar tarde demais. Scarlett fechou os olhos e uma onda de memórias invadiu-a. Viu a sua mãe, Linda Monroe, deitada numa cama de hospital numa ala de caridade 9 anos antes. O cancro tinha lhe tirado a vida e elas não tinham dinheiro suficiente para o tratamento. Scarlett tinha 18 anos na altura, segurando a mão magra da mãe e sentindo cada pulso fraco como se fosse uma contagem regressiva para o fim. A mãe olhou para ela com olhos cheios de amor e disse: "Promete-me, Scar, promete-me que sempre te agarrarás à bondade. A bondade é o único bem que ninguém jamais poderá tirar de ti. Não importa o que aconteça, não importa o quão difícil a vida se torne, não deixe que transformem o seu coração em gelo." Scarlett chorou e sussurrou: "Eu prometo, mãe." Naquela noite, Linda Monroe deu o seu último suspiro, deixando a sua filha de 18 anos sozinha no mundo, carregando uma promessa e um coração partido. Scarlett abriu os olhos e voltou à fria realidade. Começou a caminhar sem destino, movendo-se apenas para manter o sangue a circular e o corpo aquecido. Os seus pés levaram-na até o centro de Chicago, onde as luzes de Natal brilhavam em todas as montras.
A música saía dos bares e restaurantes. Havia risos e conversas de pessoas a aproveitar a época festiva. O cheiro de comida quente flutuava no ar. Peru assado, biscoitos e chocolate quente. Scarlett passou por um restaurante italiano e olhou através do vidro para uma família a desfrutar do jantar. Uma criança pequena gritava de tanto rir enquanto o pai fazia caretas. Ela não sentia inveja deles. Estava cansada demais para sentir inveja. Como já tinha feito milhares de vezes nos últimos 9 anos, perguntou-se se algum dia pertenceria a algum lugar, se havia alguém neste mundo à sua espera. Os seus pés continuaram a andar e ela não percebeu a distância que tinha percorrido até que as luzes da rua se tornaram mais escassas e os edifícios ao redor começaram a mudar. Não havia mais lojas ou bares. Em vez disso, enormes propriedades erguiam-se como palácios, escondidas atrás de altos muros de pedra e imponentes portões de ferro. Câmaras de segurança estavam instaladas por toda parte e carros de luxo estavam estacionados em garagens grandes o suficiente para abrigar o apartamento onde ela morava antes. Este era o subúrbio rico de Chicago, um lugar onde pessoas como ela não pertenciam. Scarlett baixou a cabeça e acelerou o passo, tentando tornar-se invisível. Ela sabia que, em lugares como este, uma menina sem abrigo a vaguear à meia-noite só causaria problemas. A polícia seria chamada, perguntas seriam feitas, e ela não tinha respostas, nem documentos, nada para provar a sua identidade ou de onde vinha. Tudo o que ela queria era atravessar rapidamente o bairro, encontrar um lugar protegido do vento e passar a noite. O que ela não sabia era que o destino já havia arranjado um encontro que mudaria tudo, bem no lugar onde ela acreditava que nunca poderia pertencer. Por volta das 23 horas, Scarlett passou pela maior propriedade da região. Era uma obra arquitetônica colossal, com muros de pedra de pelo menos 3 metros de altura. Um portão de ferro adornado com padrões intricados guardava a propriedade, e câmaras de segurança estavam fixadas em todos os cantos, como olhos que nunca dormiam. Scarlett baixou a cabeça e acelerou o passo, querendo apenas passar por aquele lugar o mais rápido possível. Mas então, por acaso, seu olhar deslizou pela lateral da propriedade e ela percebeu que algo estava errado. Um portão de serviço estava aberto e uma luz de alarme piscava em vermelho. A fechadura eletrônica parecia estar com defeito. 9 anos de sobrevivência nas ruas entraram em ação instantaneamente. Continue andando. Isso não é da sua conta. Um portão aberto em um bairro rico significava problemas, significava polícia, significava perguntas que ela não poderia responder. Ela se virou, prestes a continuar andando, quando um som a fez parar. Um choro fraco e trêmulo, como o de uma criança perdida. Mas não era uma criança. Era o som de uma pessoa idosa. Scarlett ficou ali, dividida entre a razão e o instinto. A razão dizia-lhe para correr, mas algo mais profundo a puxava para trás. Então ouviu a voz. Era a voz de uma mulher idosa, quebrada pelo frio e pelo medo, vinda da estrada coberta de neve. Richard, Richard, onde estás? Não consigo encontrar o caminho para casa. Scarlett olhou na direção do som e o seu coração pareceu parar. A cerca de 20 metros de distância, uma figura cambaleava na rua. Era uma mulher idosa, com cerca de 76 ou 77 anos, com cabelos brancos que caíam sobre os ombros. Ela caminhava descalça pela neve profunda. Ela usava uma camisa de dormir fina de algodão azul claro, salpicada de pequenas flores. O tipo de roupa feita para um quarto aquecido, não para o meio de uma noite gelada de inverno. Os seus lábios já começavam a ficar roxos. Os seus pés descalços estavam vermelhos de frio e deixavam pegadas trêmulas na neve branca. Ela caminhava e chorava ao mesmo tempo, chamando por um nome que Scarlett não reconhecia. Outra voz surgiu na mente de Scarlett. Desta vez, não era o seu instinto de sobrevivência. Era a voz da sua mãe, gentil, mas inconfundível, como se ela estivesse ao seu lado. A bondade é a única riqueza que eles não podem tirar de ti. Scarlett olhou para os pés descalços da velha na neve, depois para os seus próprios sapatos gastos. Ela sabia que aquele frio poderia matá-la. Se a mulher continuasse assim, não sobreviveria à noite. Ela também sabia que se parasse para ajudar, poderia morrer congelada ao lado dela. Mas não conseguia ir embora. Não conseguia virar as costas para alguém necessitado,
mesmo que fosse um estranho. Não posso deixá-la, sussurrou Scarlett para si mesma enquanto começava a correr em direção à mulher. Senhora está bem. Scarlett aproximou-se com cuidado, com uma voz suave, como se estivesse a falar com um pássaro assustado. A idosa virou-se com os olhos turvos pela idade e pela confusão. Olhou para Scarlett como se pudesse ver através dela. Então, de repente, o seu rosto iluminou-se e um sorriso trêmulo formou-se nos seus lábios azuis. Evelyn, és tu, querida? Tenho procurado por ti em todos os lugares. Scarlett compreendeu imediatamente. Aquela mulher tinha Alzheimer. Ela não sabia onde estava nem quem era, e estava à procura de alguém que talvez não fizesse parte da sua vida há muito tempo. Ela tinha saído pela porta lateral quebrada e agora estava morrendo lentamente de exposição ao frio. Sim, estou aqui, disse Scarlett gentilmente, decidindo que uma mentira piedosa às vezes era mais importante do que a verdade. Estou aqui agora. Vamos levá-la para um lugar quente. Está bem, disse ela, tirando o seu próprio cachecol, o único aquecimento que tinha além do cobertor na mochila, e enrolando-o no pescoço da mulher. Depois pegou cuidadosamente no braço magro e trêmulo da mulher e guiou-a até ao portão principal da propriedade. Ela não sabia que essa escolha, parar em vez de continuar a andar, dar em vez de se agarrar ao pouco que tinha, mudaria toda a sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Scarlett guiou Margaret até ao portão principal da propriedade, na esperança de encontrar uma maneira de levá-la para dentro, para um lugar quente e seguro. Mas o alto portão de ferro estava trancado, como uma muralha de fortaleza inexpugnável. Scarlett olhou em volta e avistou um intercomunicador montado num pilar de pedra, com o botão a brilhar fracamente na escuridão. Ela pressionou-o e esperou. Nenhuma resposta. Ela pressionou-o novamente, mantendo-o pressionado por mais tempo desta vez. Ainda silêncio. Ela pressionou-o 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, mas apenas o vento assobiando pelas frestas do portão respondeu. Dentro da propriedade, Patricia, a governanta que trabalhava para a família Blackwood há mais de 20 anos, dormia profundamente após um longo dia, alheia ao toque do interfone no meio da noite. Scarlett precisava ligar para alguém, precisava alertar alguém, precisava fazer alguma coisa. Mas ela não tinha um telefone. Não tinha um há 2 anos, desde que escapou daquele inferno. Os telefones exigiam dinheiro e um endereço, coisas que ela não tinha. Ela examinou a estrada vazia na esperança de ver alguém, um carro a passar, qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. Mas as ruas do bairro rico à meia-noite estavam tão silenciosas quanto um cemitério. Não havia ninguém à vista. Fica aqui, está bem? Vou procurar ajuda, disse Scarlett a Margaret, acomodando-a contra o pilar de pedra ao lado do portão. Então correu para a casa mais próxima, a cerca de 50 metros de distância. Bateu com força, repetidamente. As luzes permaneceram apagadas. Ninguém respondeu. Correu para a segunda casa. Desta vez, viu uma câmara de segurança apontada na sua direção. A sua lente fria registrou a imagem de uma rapariga magra e esfarrapada parada no portão à meia-noite. Ela sabia que a estavam a observar. Sabia que a podiam ver, mas a porta permaneceu fechada. Ninguém queria abrir a porta para uma estranha sem abrigo no meio da noite. Mesmo implorando por ajuda, ela correu para a terceira casa. Um cão latiu furiosamente de dentro, depois ficou em silêncio, como se alguém tivesse tapado a sua boca com a mão. Depois, silêncio. Ninguém abriu a porta. Ninguém se importou. Era um bairro rico, onde as pessoas construíam muros altos e portões trancados para manter o mundo exterior à distância. Uma vida humana poderia morrer bem à porta deles, e eles ainda assim não a abririam por medo de problemas. Scarlett correu de volta para Margaret, com o coração batendo forte de medo. Quando viu a velha, seu coração afundou. Margaret estava caída na neve, com a cabeça pendurada para baixo, os olhos opacos, como se estivesse a cair num sono mortal. Os seus lábios estavam ainda mais roxos do que antes. A sua pele estava pálida como cera e o seu corpo tremia violentamente com os arrepios incontroláveis de alguém a afundar-se em hipotermia grave. Não, 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 sussurrou Scarlett, ajoelhando-se ao lado de Margaret e sacudindo-lhe gentilmente o ombro. Senhora, não pode dormir. Por favor, fique acordada. Margaret abriu os olhos e olhou para Scarlett com um olhar turvo e exausto. Estou tão cansada, querida.
Deixe-me descansar um pouco. Só um pouquinho. Não! Scarlett quase gritou. Ela sabia que se Margaret adormecesse na neve naquela noite, nunca mais acordaria. Dormir com este frio era uma sentença de morte. Scarlett olhou à sua volta desesperadamente, à procura de alguma solução. O seu olhar parou na sua mochila, onde o cobertor de lã da sua mãe estava cuidadosamente guardado. Aquele cobertor era a única lembrança da sua antiga vida. A sua mãe tinha o tricotado durante os últimos meses da sua vida. Ponto a ponto, fio a fio, cada um contendo o amor de uma mãe pela sua filha. O cobertor manteve Scarlett aquecida durante 2 anos, enquanto ela vagava pelas ruas. Nas noites mais solitárias, ela fechava os olhos e tentava imaginar que ainda podia sentir o cheiro da mãe na lã gasta. Era tudo o que lhe restava. A minha mãe deu-me este cobertor, sussurrou Scarlett, com as mãos a tremer enquanto abria o zíper da mochila. É tudo o que me resta dela. Ela olhou para Margaret, a estranha que tremia e estava a morrer bem à sua frente. Mas a minha mãe também me fez uma promessa, e eu sei o que ela faria agora. Scarlett puxou o cobertor, sentindo sua suavidade familiar sob os dedos dormentes uma última vez. Então, ela o enrolou em Margaret, puxando-o com cuidado, como se estivesse a abraçar a mãe novamente. Scarlett guiou Margaret até o canto do portão principal, onde uma pequena saliência bloquearia parte do vento. Scarlett sentou-se, puxou Margaret contra si e usou o próprio corpo como escudo, tentando manter a estranha viva com o último calor do seu hálito. Agora que o cobertor não era mais dela, o frio começou a penetrar em cada célula do corpo de Scarlett. Ela sabia que poderia morrer naquela noite. Estava a arriscar a sua vida por alguém que nunca tinha conhecido, cujo nome desconhecia e a quem nada devia. Mas também sabia que não podia fazer outra coisa. Se eu morrer esta noite, sussurrou Scarlett na escuridão, com os lábios a tremerem de frio. Pelo menos morro mantendo uma promessa. Pelo menos morro sendo a pessoa que a minha mãe queria que eu fosse. E abraçou Margaret com mais força, rezando para que alguém chegasse antes que fosse tarde demais. Nos braços de Scarlett, Margaret começou lentamente a acalmar-se. O calor do corpo da jovem e o cobertor de lã em que estava enrolada suavizaram o tremor violento que a atormentava anteriormente. Então, começou a falar, com a voz quebrada e ora clara, ora confusa, enquanto saltava entre o passado e o presente como um filme antigo com fotogramas em falta. O Richard sempre me fazia chocolate quente em noites frias como esta, murmurou ela, os olhos nublados fixos num espaço vazio, como se pudesse ver alguém que Scarlett não conseguia ver. 60 anos de casamento, e ele nunca se esqueceu, nem uma única vez. Ele levava-lhe para a cama com exatamente 2 marshmallows, porque sabia que ela a adorava. Scarlett ouviu sem interromper, abraçando-a um pouco mais forte para que ela soubesse que alguém estava ali. Evelyn adorava a neve. Margaret continuou, e de repente, a sua voz soou mais jovem, como se tivesse voltado a alguma memória distante. Ela dançava na neve e apanhava flocos de neve com a língua. Ela era tão bonita, a minha menina, o meu raio de sol. Então a sua voz afundou, soando mais pesada agora. Vincent, o meu menino, costumava ser tão gentil, mas depois que Richard morreu, e depois Evelyn, ele mudou. Tornou-se duro e frio. Sinto falta do rapaz que ele costumava ser, aquele que colhia flores para mim todos os domingos. Scarlett não sabia quem era Richard. Ela também não sabia quem era Evelyn. Ela não conhecia Vincent, mas podia ouvir a dor na voz de Margaret. A dor de alguém que tinha perdido demasiado. O Ethan está tão sozinho, continuou Margaret. Desta vez, a preocupação encheu as suas palavras. A mãe dele morreu quando ele era apenas um bebê. O Vincent tenta, mas não sabe como demonstrar amor. O rapaz precisa de alguém gentil. Então, de repente, Margaret virou-se e olhou para Scarlett. Por um momento, os seus olhos brilharam como se ela pudesse realmente vê-la. Qual é o teu nome, querida? Scarlett sorriu, mesmo que os seus lábios tivessem começado a ficar dormentes. Scarlett, como a cor do pôr do sol. Scarlett, repetiu Margaret, saboreando o nome na sua língua. É lindo. Evelyn adorava pores do sol. Ela costumava pintá-los. Ela dizia que tinha pintado centenas deles, todos diferentes. Não há 2 pores do sol iguais. Ela pegou na mão de Scarlett, seus dedos finos quentes sob o cobertor. Você tem olhos bondosos, Scarlett. Eu posso ver isso. Bondade verdadeira.
é raro hoje em dia. A maioria das pessoas usa a bondade como uma máscara, mas a sua vem de dentro. A noite se aprofundou e a temperatura caiu ainda mais. Scarlett começou a perder a sensibilidade nos dedos das mãos e dos pés. O frio não doía mais. Agora, era apenas dormência, espalhando-se lentamente dos seus membros para o centro do corpo. Ela sabia o que isso significava. Era mal. Muito mal. Mas não havia nada que ela pudesse fazer, exceto continuar a abraçar Margaret e mantê-la acordada. Ela começou a cantar, a voz trêmula de frio, mas ainda tentando manter a melodia. Tu és o meu sol, o meu único sol. Faz-me feliz quando o céu está cinzento. Era a canção que a sua mãe costumava cantar para ela todas as noites antes de dormir. Ela não a cantava há 9 anos. Não desde a noite em que a sua mãe fechou os olhos pela última vez. Margaret sorriu, os seus olhos fechando-se enquanto ouvia a melodia. Scarlett entrou em pânico. Fique comigo, senhora. Não durma. Conte-me mais sobre a Evelyn, por favor. Margaret abriu os olhos e olhou para Scarlett. Desta vez ela realmente a viu. Viu os lábios roxos, a pele cerosa e o corpo a tremer descontroladamente. Está a congelar, criança, disse ela com voz cheia de preocupação. Pegue o cobertor. Precisa dele. Eu estou bem. Scarlett mentiu, tentando manter a voz firme. Precisa dele mais do que eu. Ninguém nunca. Margaret parou e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lágrimas que congelaram quase imediatamente no frio implacável. Por que estás a fazer isto? Tu nem me conheces. Porque precisavas de alguém, sussurrou Scarlett. E eu estava aqui. Tu és um anjo, soluçou Margaret. Deus enviou-te para mim esta noite. Um anjo com um casaco gasto e olhos bondosos. As horas que se seguiram arrastaram-se como um pesadelo interminável. Scarlett já não sentia o corpo. Os seus lábios estavam roxos escuros. As suas mãos e pés tremiam incontrolavelmente e a sua mente começava a ficar confusa. Ela sabia que estava a morrer. Sentia a sua força vital a esvair-se gota a gota. É assim que tudo acaba? Perguntou a si mesma, com os pensamentos a abrandarem e a desmoronarem-se. 27 anos de sobrevivência, e ela morreria na porta de uma estranha. Mas ela ainda respira. Ainda está quente. Já chega, mãe. Cumpri a minha promessa. Mantive-me gentil. Margaret acordou de repente, como se tivesse sentido algo. Olhou para Scarlett e, desta vez, os seus olhos estavam totalmente claros e presentes. Criança, estás a morrer por mim, não estás? Uma estranha. Já não é uma estranha, senhora. Scarlett tentou dizer, mas a sua voz era apenas um sussurro. Nunca perguntei o seu nome. Margaret, disse ela com a voz trêmula. Margaret Blackwood. Margaret, repetiu Scarlett, tentando sorrir, embora os seus lábios mal se movessem. É um nome lindo. Margaret tentou abraçar Scarlett com mais força, com o pouco de energia que lhe restava, tentando transmitir o máximo de calor possível à jovem que estava a morrer por sua causa. Aguenta, Scarlett. Alguém virá. Prometo-te, alguém virá. Às 5h30 da manhã, o céu começou a clarear no horizonte. A primeira luz fraca do novo dia estava a surgir por entre as nuvens cinzentas. Ambas as mulheres estavam quase inconscientes. 2 corpos estavam enrolados um no outro no frio brutal. Um velho, um jovem, um rico, um pobre, mas ambos lutando contra a morte. Então, de longe, Scarlett ouviu o som de um motor ficando mais alto. Ela queria abrir os olhos, ver quem era e pedir ajuda, mas estava muito fraca. Ela só tinha força suficiente para abraçar Margaret uma última vez antes que a escuridão a engolisse. Vincent Blackwood dirigia seu Bentley Continental GT pela noite. Os seus olhos cinzentos como aço estavam fixos na estrada coberta de neve à sua frente. Ele acabara de concluir 3 dias de negociações tensas com um cartel mexicano em Las Vegas. Era um negócio de milhões de dólares que tinha corrido exatamente como planeado. Mas, em vez de satisfação, ele sentia apenas exaustão e uma inquietação inexplicável. Não tinha conseguido dormir a noite toda, mesmo deitado na cama mais macia que um hotel 5 estrelas poderia oferecer. Não era por causa do trabalho, nem por causa de números ou contratos. Era outra coisa, uma sensação de que algo estava errado. Como se alguém estivesse a chamar o seu nome de longe. Como se algo terrível estivesse a acontecer e ele não soubesse. Às 3 da manhã,
Ele ligou para Patrícia, a governanta que trabalhava para a família Blackwood há mais de 20 anos. Ninguém atendeu. Ele ligou novamente, e novamente, e novamente, ainda sem resposta. Talvez ela esteja a dormir, disse ele a si mesmo. Talvez não haja nada com que se preocupar. Mas a inquietação não desaparecia. Em vez de ficar no hotel até de manhã, como planeado, Vincent decidiu dirigir-se diretamente para casa no escuro. Às 5h47, o Bentley virou na estrada familiar que levava à propriedade dos Blackwood. A neve caía forte, cobrindo tudo de branco e transformando o mundo numa pintura monocromática fria. Vincent pressionou o controle remoto e o portão de ferro se abriu lentamente. Os faróis iluminaram o pátio da frente e o coração de Vincent pareceu parar. Sua mãe de 76 anos, Margaret Blackwood, estava encostada em um pilar de pedra perto do portão, com a cabeça inclinada sobre o peito. Uma mulher estranha a segurava por trás, com o corpo curvado como um escudo, como se tentasse protegê-la do frio do mundo. Por um momento, Vincent não conseguiu compreender o que estava a ver. A sua mente recusava-se a processar a imagem à sua frente. Então tudo lhe ocorreu de uma vez. A sua mãe, a neve, o frio, o perigo. Mãe. Meu Deus. Mãe. Ele abriu a porta do carro e saiu a correr. Os seus sapatos de couro derraparam no gelo. Ele quase caiu, mas continuou a correr. Não se importava com nada além da mulher sentada imóvel na neve. Quando chegou até ela, ajoelhou-se e tocou o rosto frio da mãe com os dedos trêmulos. Ela ainda respirava. Fraca, mas viva. A mulher estranha que segurava a sua mãe parecia já estar morta. Lábios roxos, pele cinza acinzentada e um corpo tão magro que ele podia contar cada costela através das camadas rasgadas e frágeis da roupa. Mas o que surpreendeu Vincent foi que, mesmo inconsciente, os braços dela ainda estavam em volta de Margaret, como se, mesmo sem consciência, ela ainda não conseguisse soltá-la. Mãe, mãe, acorda! Sou eu, Vincent! Ele a sacudiu gentilmente, com pânico evidente na voz. Os olhos de Margaret se abriram, sem foco, e ela olhou para ele sem reconhecê-lo. Richard, você voltou. O coração de Vincent apertou-se como se uma mão o tivesse agarrado. Ela não o reconhecia. Pensava que ele era o seu marido, um homem que estava morto há mais de 10 anos. A mulher estranha nos braços da sua mãe mexeu-se de repente. Abriu ligeiramente os olhos e viu Vincent. Naquele instante, equilibrada na fronteira entre a vida e a morte, Scarlett reconheceu-o imediatamente. Perigo. Este homem era perigoso. Alto, com cabelo preto e olhos cinzentos e gelados, e um tipo de poder sombrio que ela tinha aprendido a identificar ao longo de 7 anos de inferno. Mas ela não tinha forças para temê-lo. Não tinha forças para nada. Estou perdida, sussurrou Scarlett, com uma voz que não passava de um sopro fraco. Não consegui deixá-la. Então seus olhos reviraram e ela desmaiou completamente. Vincent pegou o telemóvel imediatamente e discou um número familiar. Marcos, venha para a mansão agora. Traga o Dr. Harrison. Ele não ligou para o 919. A máfia não chama a polícia. A polícia faria perguntas e iniciaria investigações. A última coisa de que precisavam. O Dr. Harrison era o médico particular dos Blackwoods há 20 anos. Era confiável e sabia manter a boca fechada. Vincent carregou a mãe para dentro primeiro e deitou-a no sofá perto da lareira da sala de estar. Depois, voltou lá fora e pegou a mulher estranha nos braços. Leve. Ela era tão leve que parecia não ter peso, como se fosse feita de ar e ossos. Vincent podia sentir cada costela sob o tecido fino. Sentiu como o corpo dela estava gelado contra o seu. Há quanto tempo ela estava lá fora? Quanto tempo ela suportou o frio apenas para manter a sua mãe viva? Patrícia apareceu no topo da escada, com os olhos ainda pesados de sono. O pânico tomou conta do seu rosto quando viu a cena na sala de estar. Meu Deus, senhora Blackwood! O que aconteceu? Quem é? Traga cobertores! Vincent interrompeu com a voz fria como aço. Traga água quente agora! Patrícia correu para obedecer, sem ousar fazer mais perguntas. Vincent olhou para a mulher estranha que jazia imóvel no chão. A pele dela estava cinzenta e os lábios roxos. Ela respirava tão fracamente que era quase impossível perceber. Então ele olhou para a mãe e para o cobertor velho e esfarrapado enrolado nela. Claramente não era um cobertor da família Blackwood. Pertencera a outra pessoa. Quem diabos é você?
murmurou Vincent, olhando para o rosto pálido da mulher estranha. E por que você quase morreu por um estranho? O Dr. Harrison chegou à propriedade dos Blackwood às 6h15, apenas 30 minutos após a chamada urgente de Vincent. Ele era o médico particular dos Blackwoods há 20 anos e já tinha visto de tudo. Ele tinha visto de tudo, desde ferimentos de faca até balas que precisavam ser removidas em silêncio. Ainda assim, a cena na sala de estar naquela manhã o deixou sem fôlego. Duas mulheres estavam deitadas em dois sofás. Uma velha, outra jovem. Ambas pálidas como fantasmas. Ambas lutando contra a morte. Ele examinou Margaret primeiro, como Vincent havia ordenado. Ele mediu a temperatura dela, ouviu os batimentos cardíacos e verificou o pulso e a pressão arterial. Hipotermia, estágio inicial, relatou. Ele era profissional, mas incapaz de esconder sua preocupação. A temperatura corporal dela era de 35 graus. Ela recuperaria com calor e repouso. Mas se ela tivesse ficado lá fora por mais 1 hora, ele não precisava terminar a frase. Vincent entendeu. Mais 1 hora naquele frio e a sua mãe não teria sobrevivido. Então o Dr. Harrison voltou-se para a mulher desconhecida, com o rosto ficando ainda mais sério. Esta aqui, hipotermia grave, temperatura corporal, 32 deg. Desidratação, desnutrição grave. Ele olhou para Vincent. Quando foi a última vez que ela comeu? Ninguém sabia. A única coisa que se sabia sobre essa rapariga era que ela quase morrera tentando salvar um estranho. O Dr. Harrison precisava tirar as roupas de Scarlett para examinar seu coração e pulmões e garantir que a hipotermia não tivesse causado nenhum dano interno. Vincent começou a se afastar por respeito à privacidade dela, mas a respiração ofegante do médico o fez parar. O que viu fez o seu sangue ferver. As costas de Scarlett não eram as de um ser humano normal. Longas cicatrizes, emaranhadas como uma teia de aranha, iam dos ombros até a parte inferior das costas. Eram cicatrizes de um chicote, de chicotadas que tinham sido desferidas repetidamente até que a carne não conseguisse mais cicatrizar completamente. Queimaduras redondas, cada uma do tamanho de uma ponta de cigarro, estavam espalhadas pela pele dela, deixando cicatrizes profundas e marcantes. Nos pulsos, havia sulcos profundos e inconfundíveis, marcas de correntes e amarras de ferro, de anos passados sendo mantida presa como um animal. O Dr. Harrison era médico há 30 anos. Ele já tinha visto vítimas de violência doméstica, tortura e crimes tão vis que nem dá para descrever. Ele sabia o que eram essas cicatrizes, sabia de onde vinham. Esta mulher tinha passado por um inferno. Ele sussurrou com a voz trêmula, apesar dos seus esforços para controlá-la. Anos disso, basta olhar para estas cicatrizes. Quem quer que tenha feito isto com ela? Não estava apenas a tentar magoá-la, estava a tentar destruí-la. Vincent ficou rígido, com os olhos cinzentos fixos nas costas marcadas pela mulher inconsciente. Ele tinha testemunhado mais violência do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Ele ordenou mais mortes do que poderia contar. Ele viu sangue, dor e a crueldade dos seres humanos uns com os outros. Mas isso era diferente. Não era a violência do submundo, de inimigos e aliados, de guerras travadas por poder e dinheiro. Era violência contra uma pessoa inocente. Era brutalidade pura e sem sentido, causando sofrimento imensurável. Quem fez isso com ela? Perguntou Vincent. Mas não era uma pergunta. Era uma afirmação. A sua voz era fria como gelo. No entanto, um fogo ardia nos seus olhos cinzentos. Um fogo que o Dr. Harrison já tinha visto muitas vezes antes. O tipo de fogo que significava que alguém estava prestes a pagar um preço muito alto. O Dr. Harrison continuou com o seu trabalho, iniciando uma intravenosa para Scarlett e aquecendo o seu corpo lentamente para evitar choque térmico. Ele monitorizou a sua frequência cardíaca e pressão arterial. Após 1 hora tensa, ele finalmente soltou um suspiro. Ela vai sobreviver, disse ele, mas vai precisar de muito descanso. O corpo dela passou por muita coisa, não apenas esta noite, mas durante anos. Ela estava gravemente desnutrida, desidratada e exausta. É um milagre ela ter sobrevivido lá fora por tanto tempo. Marcus chegou logo depois dele. Era um homem grande, com um rosto inexpressivo, e era o braço direito de Vincent em todos os tipos de trabalho. Ele observou a sala de estar, as duas mulheres a serem cuidadas e a expressão no rosto do seu chefe, e compreendeu imediatamente a situação. Descubra quem ela é,
ordenou Vincent com uma voz que não deixava margem para recusa. Tudo sobre ela, de onde ela veio, o que lhe aconteceu e quem fez isso. Marcos acenou com a cabeça. E se os encontrarmos? Vincent não respondeu. Não precisava. O seu silêncio dizia tudo. Depois de o Dr. Harrison e Marcos terem saído, Vincent sentou-se na cadeira entre os dois sofás para poder ver tanto a sua mãe como a mulher desconhecida. Margaret estava agora mais quente, a dormir tranquilamente, sem tremer. A cor estava lentamente a voltar ao seu rosto. Scarlett ainda estava inconsciente, mas a sua respiração tinha estabilizado. Os seus lábios estavam menos roxos. O velho cobertor de lã esfarrapado que ele tinha usado para envolver a sua mãe estava agora cuidadosamente dobrado sobre a pequena mesa. Patrícia a substituíra por cobertores caros de caxemira. Mas Vincent sabia o que aquele cobertor velho significava. Era tudo o que ela tinha, e ela o dera para salvar uma estranha. Ele estudou o rosto pálido de Scarlett. As marcas em seus pulsos ainda eram visíveis além da borda da cobertura. Aquela rapariga tinha passado por um inferno. Ela tinha todos os motivos para pensar apenas em si mesma, para se tornar amarga e fria e desconfiar de todos. No entanto, ela parou no meio de uma noite gelada de inverno para salvar uma velha desconhecida. Ela deu a última coisa que possuía e quase morreu para manter outra pessoa viva. Quem é você, Scarlett? Sussurrou Vincent, olhando para a rapariga inconsciente com um tipo de curiosidade que nunca sentira por ninguém antes. E o que diabos aconteceu contigo? Mal sabia ele que as respostas a essas perguntas o levariam a uma espiral da qual nunca conseguiria escapar. 2 dias depois, Scarlett abriu os olhos. Luz, calor, suavidade. Essas foram as 3 primeiras coisas que ela registrou antes que sua mente voltasse completamente. Ela estava deitada numa cama de verdade, com lençóis macios que pareciam água deslizando sobre sua pele. O teto erguia-se bem acima dela, e um lustre de cristal pendia dele, brilhando como lágrimas congeladas. O quarto era maior do que o pequeno apartamento que ela e a mãe partilhavam, decorado com pinturas a óleo e cortinas de veludo vermelho que cobriam as janelas. De repente, o seu instinto de sobrevivência, aperfeiçoado ao longo de 9 anos, entrou em ação. Onde estou? Quem me trouxe para cá? Saída. Preciso de uma saída. Esses pensamentos passaram pela sua mente enquanto ela examinava o quarto, procurando uma saída. Quando tentou sentar-se, o seu corpo respondeu com uma dor lancinante da cabeça aos pés, como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Olhando para baixo, percebeu que alguém a tinha vestido com uma roupa de dormir de seda limpa, macia e cara. Havia uma agulha intravenosa na sua mão, ligada a um saco de fluidos pendurado num suporte ao lado da cama. O pânico invadiu o seu peito. Quem tinha mudado as suas roupas? Quem tinha visto as cicatrizes nas suas costas? Onde estava ela e por que estava ali? A porta abriu-se e Scarlett recuou, apertando a mão na borda do cobertor como se fosse uma arma. Mas a pessoa que entrou não era a ameaça que ela imaginava. Era uma mulher de meia idade, com cerca de 55 ou 60 anos, com um rosto gentil e olhos preocupados. "Oh, você está acordada. Graças a Deus!" exclamou a mulher, correndo para o lado da cama. Ela parou quando viu o medo no rosto de Scarlett. "Por favor, não se mova muito rápido. Você passou por muita coisa." "Onde estou? Onde estou?" perguntou Scarlett, com a voz rouca de dias de silêncio. "Na propriedade Blackwood", respondeu a mulher suavemente. "Sou Patrícia, a governanta. Você salvou a vida da senhora Blackwood. Você está segura aqui." "Segura?" Scarlett quase riu da palavra. Ela a ouvira muitas vezes durante seus 7 anos de inferno. "Você está segura aqui", diziam antes de trancar a porta. "Vamos cuidar de si", diziam antes de os chicotes caírem. Ela já não acreditava na palavra segurança. Já não acreditava em nada. A porta abriu-se novamente e, desta vez, Scarlett sentiu o ar na sala ficar mais pesado de repente. Um homem entrou. Era alto, tinha cabelo preto e olhos cinzentos e frios, e vestia um fato preto perfeitamente ajustado que se moldava ao seu corpo poderoso. Tudo nele, desde a forma como se mantinha em pé até ao seu olhar, transmitia perigo. Scarlett recuou instintivamente, encostando as costas com força à cabeceira da cama e arregalando os olhos de medo. Ela conhecia homens como este. Sabia do que eram capazes.
poder, riqueza e aparências impecáveis. Era tudo apenas uma fachada para os monstros que se escondiam por baixo. Vincent reconheceu a sua reação imediatamente. Parou à distância e não deu mais nenhum passo, como se estivesse a tentar não a assustar ainda mais. Não vou magoá-la, disse ele com uma voz baixa e calma. Scarlett não respondeu, com o olhar fixo na porta de trás dele, enquanto media a distância e calculava as suas hipóteses de fugir, mesmo sabendo que era inútil. Com o corpo tão fraco, ela não iria longe. Salvaste a vida da minha mãe, continuou Vincent, com o tom de voz inalterado. Scarlett pestanejou e a memória daquela noite voltou lentamente. A velha, a noite nevada, o frio. Ela está bem? Perguntou Scarlett num sussurro. Ela está a recuperar, graças a ti. Houve um silêncio pesado e tenso entre eles. Quase morreste lá fora, disse Vincent. Porque não a deixaste e foste procurar ajuda? Eu tentei, respondeu Scarlett com voz monótona. Ninguém abriu as portas. Eu não podia simplesmente deixá-la. A maioria das pessoas teria deixado. Eu não sou como a maioria das pessoas. Vincent olhou para ela, olhou mesmo, e Scarlett percebeu que os olhos dele não eram os olhos de um predador, como ela temia. Eles demonstravam curiosidade, talvez até respeito. Diga o seu preço, disse ele abruptamente. O quê? Scarlett não entendeu. Dinheiro, uma casa, documentos, uma nova identidade. Posso lhe dar qualquer coisa. Eu posso lhe dar qualquer coisa. Diga o que quiser. Scarlett olhou para ele como se ele fosse louco. Eu não quero nada. Todos querem alguma coisa. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. A voz de Vincent baixou, transmitindo algo estranho. Não, quase ninguém faria. Acredite em mim, eu sei. Ele deu um passo à frente e Scarlett recuou novamente. Ele parou instantaneamente. A minha mãe tem Alzheimer, disse ele. Ela precisa de alguém com ela. Alguém paciente e gentil, um companheiro. Scarlett não compreendeu o que ele estava a dizer. Ela não compreendeu para onde esta conversa estava a ir. Fique aqui. Cuide dela. Você terá um quarto, comida e um salário. Eu providenciarei os documentos legais e um novo começo para você. Por quê? Perguntou Scarlett, incapaz de esconder a sua desconfiança. Você não me conhece. Sei que você deu tudo o que tinha para salvar um estranho, respondeu Vincent, os seus olhos cinzentos fixos nos dela. Isso é o suficiente para mim. Scarlett queria recusar. Queria fugir. Não confiava em ninguém, muito menos em homens poderosos com promessas doces. Mas estava cansada. Tão cansada. 9 anos a fugir. 9 anos de medo. 9 anos sem um lugar para chamar de lar. Vou pensar nisso, ouviu-se dizer. Vincent acenou com a cabeça. Leva o tempo que precisares. Aqui estás segura. Depois virou-se e saiu, fechando a porta atrás de si. Scarlett olhou para o que a rodeava. A cama macia debaixo dela e a luz quente do lustre de cristal. Pela primeira vez em 9 anos, tinha uma cama a sério. Pela primeira vez em 9 anos, não precisava de se preocupar com onde iria dormir naquela noite. Não sabia se devia confiar ou temer. Mas uma pequena parte dela, a parte que pensava ter morrido há muito tempo, sussurrava que talvez esta fosse a sua última oportunidade. Passou uma semana. Scarlett estava muito mais forte. O seu corpo estava lentamente a voltar à vida graças às refeições regulares e ao sono tranquilo numa cama macia. Mas ainda não conseguia decidir se ficava ou se partia. Todos os dias acordava com a intenção de juntar as suas coisas e desaparecer antes que alguém mudasse de ideias em relação a ela. Então ela adiava, dizendo a si mesma, só mais um dia neste calor, nesta segurança. Certa manhã, Patrícia bateu à sua porta com um sorriso gentil e disse que a senhora Blackwood queria vê-la e vinha perguntando por ela há dias. Scarlett não sabia como reagir. Ela seguiu Patrícia pelos longos corredores da mansão, passando por pinturas e estátuas caras, até chegarem à sala de estar. Margaret estava sentada junto à janela, observando a neve cair lá fora com um olhar distante. Patrícia falou suavemente com a senhora Blackwood, dizendo-lhe que alguém estava lá para vê-la. Margaret virou-se e algo como um milagre aconteceu. Os seus olhos, apagados pela doença de Alzheimer, de repente brilharam como se fossem iluminados por uma vela na escuridão. Ela disse que era ela e que a conhecia. Scarlett congelou, incapaz de acreditar no que estava a ouvir.
Margaret não se lembrava. Ela tinha Alzheimer. Vincent disse a Scarlett que a sua mãe muitas vezes nem reconhecia o próprio filho. Mas Margaret olhou para Scarlett e chamou-a de Sunset Girl, dizendo que ela tinha cantado para ela na neve. Então começou a murmurar a letra da música. Tu és o meu sol, o meu único sol. Scarlett sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no peito. De alguma forma, dentro do labirinto em ruínas da mente de Margaret, a memória daquela noite ainda estava intacta. Ela disse a Scarlett para se aproximar e sentar-se com ela. Scarlett caminhou como se as suas pernas não lhe pertencessem e sentou-se na cadeira ao lado de Margaret. A velha senhora pegou na mão de Scarlett. Era fina, mas estranhamente quente. Ela disse que já não se lembrava de muitas coisas. Os rostos estavam desfocados e os nomes desvanecidos. Às vezes, nem sequer se lembrava do nome do seu próprio filho. Mas lembrava-se da voz de Scarlett. Lembrava-se da forma como Scarlett a tinha abraçado. Lembrava-se de se ter sentido segura pela primeira vez em muito tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Margaret. Eram lágrimas límpidas de alguém que tinha vivido demasiado tempo e perdido demasiado. Agradeceu a Scarlett por não a ter deixado morrer sozinha. Agradeceu-lhe por ter ficado quando poderia ter ido embora. Então aconteceu algo que Scarlett pensava que já não era capaz de fazer. Chorou. Pela primeira vez em muitos anos, chorou verdadeiramente. Não eram lágrimas silenciosas engolidas pela escuridão, mas soluços irregulares que não conseguia conter. Através das lágrimas, sussurrou que Margaret lhe tinha lembrado alguém. Quando Margaret perguntou quem, Scarlett disse que era a sua mãe e que ela também tinha sido gentil. Disse que costumava abraçar Scarlett tal como Margaret a tinha abraçado naquela noite. Margaret apertou a mão de Scarlett com mais força, como se tentasse transmitir-lhe força. A bondade reconhece a bondade, disse ela. É assim que elas encontram as suas pessoas neste mundo. Almas tocadas por bondade verdadeira sempre se reconhecem. Scarlett abanou a cabeça e disse que não tinha mais pessoas. Não desde que a sua mãe morrera. Margaret disse-lhe que agora tinha. A sua voz ficou subitamente forte e clara. Ela pediu a Scarlett para ficar e cuidar dela, uma mulher idosa que esquece tudo, mas de alguma forma não consegue esquecer Scarlett. Enquanto isso, no andar de cima, no escritório particular de Vincent, uma conversa muito diferente estava a acontecer. Marcus colocou um arquivo fino e frágil sobre a mesa. Seu rosto inexpressivo escondia o que ele havia encontrado. Ele disse que havia encontrado o que podia. Não era muito. Ela mal existia no papel. Vincent abriu a pasta e os seus olhos cinzentos percorreram as poucas linhas de informação. Scarlett Marie Monroe, nascida em Ohio em 1997. A sua mãe era Linda Monroe, que morreu de cancro em 2015. O seu pai era desconhecido. Depois de 2015, não havia registros, como se a rapariga tivesse desaparecido da face da terra. Marcus disse que tinha investigado mais do que os registros oficiais. Vincent olhou para cima e esperou. Marcus disse que logo após a morte da mãe em 2015, Scarlett tinha sido recrutada por uma agência de emprego que lhe prometeu um bom trabalho, um salário alto e a chance de uma nova vida. Ele então fez uma pausa e revelou que a agência era, na verdade, uma fachada para uma rede de tráfico humano. Vincent sentiu algo frio se espalhar pelo seu peito. Marcus continuou. 7 anos. 7 anos de cativeiro, abuso, tortura, um inferno na terra. E as cicatrizes. As cicatrizes nas costas dela. Vincent agora entendia de onde elas tinham vindo. Marcus disse que em 2022 o FBI invadiu uma das instalações da rede e Scarlett escapou no meio do caos. A partir de então, ela passou a viver nas ruas. Ela não tinha documentos nem identidade. Ela não existia. Vincent fechou o arquivo, com o rosto impassível, e perguntou quem comandava a rede de tráfico. Marcus hesitou. Isso era incomum para um homem tão firme como ele. Então ele disse o nome de Dmitry Vulov. O nome soou como um raio. Dmitry Vulov, o rival de Vincent no submundo. O homem com quem ele lutara durante anos por território e poder. Vincent sempre soube que ele dirigia uma rede de tráfico. Vincent, porém, fingiu não ver, porque não era da sua conta. Desde que Vulov não invadisse o seu território, Vincent não se importava com o que ele fazia. Agora, a imagem das cicatrizes nas costas de Scarlett surgiu na mente de Vincent.
Ele viu as chicotadas, as queimaduras e as marcas de correntes como consequência de ter fingido não ver. O preço que alguém pagou porque ele escolheu não se importar. Vincent perguntou se ela sabia que estavam a investigá-la, e Marcos disse que não. Ele disse a Marcos para manter as coisas assim e ordenou que ele começasse a reunir informações sobre as operações de Volkov. Tudo, todos os armazéns, todas as rotas, todos os associados. Ele queria saber onde Volkov dormia, o que comia e em quem confiava. Marcos acenou com a cabeça e saiu. Vincent levantou-se, foi até a janela e olhou para o jardim coberto de neve lá embaixo. Ele a viu. Scarlett estava sentada ao lado de sua mãe no banco do lado de fora, ambas enroladas em cobertores grossos, conversando sobre algo. Margaret estava rindo, um riso genuíno que Vincent não via no rosto de sua mãe há muito tempo. Foi uma vítima do anel que ele uma vez ignorou que salvou a vida da sua mãe e trouxe alegria de volta aos seus últimos dias. O universo tinha uma maneira de se vingar com uma justiça brutal. Vincent sussurrou que destruiria Vulov, os seus olhos cinzentos fixos nas duas mulheres no jardim. Não porque era negócio, mas porque ele devia isso a ela. 2 semanas depois, Ethan Blackwood voltou para a casa do colégio interno para as férias de inverno. O rapaz de 13 anos, com cabelo preto como o do pai e olhos cinzentos frios, saiu do carro com a mala a rolar atrás dele. Não havia nenhum sinal de entusiasmo pela casa onde tinha crescido. Patrícia foi recebê-lo na porta, tagarelando animadamente sobre a rapariga que salvara a sua avó na noite nevada, como ela ficara para cuidar da senhora Blackwood e como a sua avó ficara mais feliz desde a chegada dela. Ethan apenas acenou com a cabeça para que ela se apressasse. Ele realmente não se importava. Já tinha visto muitas mulheres irem e virem desta casa. Mulheres bonitas com sorrisos radiantes e promessas doces. Mulheres que se aproximavam do seu pai por dinheiro e poder. Elas fingiam amá-lo para ganhar o favor do seu pai e depois desapareciam assim que conseguiam o que queriam. Ele aprendera a não confiar em ninguém, especialmente em mulheres que apareciam de repente na vida da sua família. Ethan entrou na sala de estar e parou quando viu uma mulher estranha sentada ao lado da sua avó, lendo em voz alta para ela. Ela era magra e pálida, vestida com roupas simples, sem vestidos caros ou joias brilhantes, sem batom, sem unhas pintadas, sem perfume forte. Estranho. Todos os outros sempre se vestiam como se estivessem a caminhar na passadeira vermelha sempre que estavam na propriedade Blackwood. Scarlett olhou para cima quando sentiu o seu olhar e sorriu. Era um sorriso gentil, nada forçado. Olá, deve ser o Ethan. A Margaret fala de ti o tempo todo. Ethan não sorriu de volta. O seu rosto permaneceu inexpressivo enquanto respondia. É senhora Blackwood para si, não Margaret. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Margaret cochilava na sua cadeira, sem perceber o confronto que se desenrolava. Ela pediu-me para chamá-la de Margaret, disse Scarlett suavemente, sem parecer ofendida. Tenho a certeza que sim, respondeu Ethan sarcasticamente. És boa a fazer com que as pessoas gostem de ti, não és? Desculpa, mas conheço o teu tipo. Caçadora de fortunas à espera do momento certo para cravar as garras no meu pai. Ethan esperou por uma explosão de raiva, por desculpas, por lágrimas de crocodilo. Mas Scarlett não fez nada disso. Apenas olhou para ele. Havia algo nos olhos dela que o deixava inquieto. Não era raiva, mas tristeza. Era como se ela entendesse por que ele acreditara nisso. E isso a magoava. Lamento que penses isso, disse ela, quase num sussurro. Lamentar não significa nada, respondeu Ethan friamente. Ações significam, e eu estarei de olho em ti. Nos dias seguintes, Ethan observou Scarlett como um falcão perseguindo a presa. Ele esperou que ela exigisse presentes, mas ela não o fez. Ele esperou que ela flertasse com o seu pai, mas ela manteve a distância, permanecendo educada. Ele esperou que ela se queixasse quando a sua avó repetidamente fazia a mesma pergunta. Mas Scarlett respondia pacientemente todas as vezes, como se fosse a primeira vez. Ela jogava xadrez com a sua avó por horas, mesmo que Margaret esquecesse as regras após cada jogo. Mas talvez ela fosse apenas melhor em fingir. Ethan decidiu que iria esperar. Mais cedo ou mais tarde, ela revelaria quem realmente era. Todos revelavam. Uma noite, Ethan acordou sobressaltado, com um grito preso na garganta.
A sua testa estava suada, o seu coração batia fora do ritmo, e a sua respiração era rápida e superficial. Ele tinha sonhado com a sua mãe, uma mulher que ele conhecia apenas através de fotografias e das histórias de outras pessoas. No sonho, ela estava ali, sorrindo e acenando para ele se aproximar com a mão. Ele correu em direção a ela, mas a cada passo que dava, ela se afastava mais. Quando ele estendeu a mão para ela, ela se dissolveu como neblina, deixando-o sozinho num vazio frio e escuro. Ele desceu as escadas para beber água, tentando se livrar dos efeitos persistentes do pesadelo. Mas ao passar pela porta de vidro que dava para a varanda, ele parou. Alguém estava sentado lá fora. Scarlett. Ela estava encolhida na cadeira, olhando para a escuridão do jardim coberto de neve. Os ombros dela tremiam e ele percebeu que ela estava a chorar. Ele começou a se afastar. Não é problema meu. Se ela quer chorar, que chore. O que isso tem a ver comigo? Mas então ele a ouviu sussurrando para uma pequena fotografia em sua mão. Estou a tentar, mãe. Estou a tentar ser gentil, como me ensinaste. Alguns dias é tão difícil, mas estou a tentar. Ethan ficou paralisado no lugar. Ela também tinha perdido a mãe. Ela também estava a falar com os mortos. Como ele. Exatamente como ele. Por alguma razão, os seus pés o levaram até a varanda, onde ele se sentou na cadeira ao lado dela. Ele não disse nada. Scarlett rapidamente enxugou as lágrimas, tentando esconder a fotografia. Ethan, o que estás a fazer acordado? Não conseguia dormir. Pesadelo. Eu também. Houve silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais tenso e conflituoso como nos dias anteriores. Tens pesadelos com frequência? Perguntou Ethan, com a voz mais suave do que pretendia. Todas as noites, respondeu Scarlett com sinceridade. Eu também, sobre a minha mãe. Mesmo que eu não me lembre muito dela. Essa é a parte mais difícil, não é? Sentir falta de alguém que você mal conhecia, disse Scarlett, com a voz tão suave quanto um sopro. Sentir falta de alguém que você mal conhecia. Ethan não respondeu, mas também não foi embora. Eles ficaram sentados em silêncio. Duas almas solitárias encontrando compreensão no último lugar que esperavam. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a mudar. Vincent começou a chegar à casa mais cedo, deixando de trabalhar até tarde ou de fazer longas viagens de negócios. Jantava com a família, o que não acontecia há anos. Uma noite depois do jantar, quando Ethan tinha subido e Margaret tinha ido para a cama, Vincent perguntou a Scarlett por que é que ela tinha ficado naquela noite e não tinha ido procurar um lugar quente, o que ninguém a teria culpado por fazer. Depois de pensar por um momento, Scarlett respondeu: porque sei como é precisar de alguém e não ter ninguém para me ajudar. Não poderia fazer isso com ela. Vincent olhou para ela com os seus olhos cinzentos, como se tentasse resolver um enigma complicado. Não és como ninguém que eu já conheci, disse ele. Isso é bom ou mal? Ainda não sei. Uma família desestruturada começou a reencontrar-se. Não por causa de um milagre, mas porque uma mulher que não tinha nada ainda assim deu tudo do que tinha e entrou nas suas vidas. 2 meses se passaram e Scarlett lentamente se acostumou à vida na propriedade Blackwood. Ela acordava todas as manhãs num quarto quente, com lençóis de seda macios contra a sua pele. Ela comia refeições nutritivas preparadas por Patrícia e passava a maior parte do tempo ao lado de Margaret. A mulher mais velha dependia cada vez mais dela. Chamava pelo seu nome assim que acordava, segurava a sua mão enquanto adormecia e sorria sempre que a via, como se ela fosse a única luz do sol que restava no seu mundo em declínio. Ethan também tinha mudado. O rapaz frio e desconfiado que ele era agora ria com mais frequência. Suis. Às vezes, sentava-se ao lado dela enquanto ela lia para a avó, e outras vezes, contava-lhe sobre a escola e os seus amigos. Quanto a Vincent, Scarlett não sabia o que pensar dele. Ele era frio, mas gentil à sua maneira. Era perigoso, mas nunca a assustava. Às vezes, ela o flagrava a observá-la, mas não conseguia decifrar sua expressão. Ela demonstrava curiosidade e uma busca por algo que Scarlett não compreendia. Certa noite, Scarlett não conseguia dormir. Depois de ficar acordada por horas, decidiu descer para beber água. A mansão ainda estava escura, iluminada apenas pelo luar que entrava pelas janelas altas e projetava listras pálidas e fantasmagóricas no chão de mármore. Ao passar pelo escritório de Vincent,
Ela percebeu que a porta estava ligeiramente aberta e ouviu vozes vindas de dentro. A curiosidade venceu a cautela. Ela parou e ficou a ouvir. O armazém de Volkov está confirmado. 12 raparigas. A mais nova tem 14 anos, disse a voz de Marcos. Quando agimos? Era Vincent, frio e decisivo. Amanhã à noite, respondeu ele. Mas, chefe, haverá baixas. Os homens de Volkov. Sim, então haverá baixas. Sem testemunhas. Sem pontas soltas. O sangue de Scarlett pareceu congelar. Sem testemunhas. Sem pontas soltas. Ela já tinha ouvido essas palavras antes? Nos seus 7 anos de inferno, ela lhes ouviu centenas de vezes. Dos homens que a mantinham presa, dos homens que a compravam e vendiam como mercadoria, que tratavam a vida humana como lixo. Vincent Blackwood era da máfia. Ela estava a viver na casa de um criminoso, na casa de um assassino. Scarlett correu de volta para o seu quarto, com o coração a bater tão forte que parecia que ia explodir. As suas mãos tremiam enquanto pegava na sua velha mochila no canto do guarda-roupa e enfiava roupas nela freneticamente. Ela tinha de ir. Tinha de ir agora mesmo. Ela pensava que tinha escapado do inferno. Em vez disso, ela apenas tinha mudado de um inferno para outro. Vai a algum lugar? Scarlett se virou, o coração parando no peito. Vincent estava parado na porta, inexpressivo, os olhos cinzentos fixos nela, sem piscar. Ela recuou até que a coluna bateu na parede. Não havia mais para onde recuar. Fique longe de mim. Você ouviu? Não era uma pergunta. Já ouviu o suficiente. És um assassino. Vincent não negou. Ele também não se aproximou, permanecendo na soleira da porta, como se respeitasse a linha invisível entre eles. Sou o que sou, não vou negar. Não posso ficar aqui, disse Scarlett, com a voz trêmula. Confiei em ti. Confiei em ti, Scarlett. Olha para mim. Ela não queria olhar, mas algo na voz dele tornou impossível não o fazer. Eu matei pessoas. Isso é verdade. Mas nunca magoei inocentes, nunca mulheres, nunca crianças. Scarlett soltou uma risada amarga e vazia. Que nobre da tua parte, disse Vincent. O nome atingiu Scarlett como um raio. O homem que vamos perseguir amanhã. Ele dirige a rede de tráfico que te manteve presa durante 7 anos. Scarlett congelou, como se todo o ar tivesse sido retirado dos seus pulmões. Como? Como sabes disso? Sei tudo sobre ti, Scarlett. Sei desde a primeira semana. Marcos investigou o teu passado. Sei sobre a tua mãe, a agência que te enganou, os 7 anos que passaste no inferno e a operação que te ajudou a escapar. Ele sabia. Ele sabia o tempo todo e não disse uma palavra. Então, por que não disseste nada? Porque a história é tua para contar quando estiveres pronta. Se alguma vez estiveres, não me cabia a mim forçar-te a reviver aquele trauma. A operação de amanhã, disse Scarlett, tentando dar sentido à avalanche de informações que a inundava. Não é apenas trabalho. Pois não? Não, admitiu Vincent. É pessoal para ti. Eu não te pedi para fazer nada por mim. Não, não pediste, mas a rede de Vulov ainda está a funcionar. Há 12 raparigas naquele armazém agora. Raparigas da tua idade, 14, 15, 16 anos. Assustadas, sozinhas e sem esperança. Ele deu um passo à frente. Desta vez, Scarlett não recuou. Não posso trazer de volta os teus 7 anos. Não posso desfazer o que fizeram a ti, mas posso garantir que mais ninguém perca os seus. Posso destruir o império que te destruiu. Scarlett não sabia o que dizer. A sua cabeça estava a girar com sentimentos confusos e contraditórios. Sou um monstro para a maioria dos padrões, disse Vincent, baixando a voz. Fiz coisas terríveis, provavelmente farei mais, mas nunca te farei mal, Scarlett. E vou destruir qualquer um que tentar magoar-te. Scarlett ficou ali parada, com a mochila ainda no ombro, olhando para o homem à sua frente. Ele era um criminoso. Ele tinha matado pessoas, mas também estava a preparar-se para destruir o inferno que a mantinha cativa há 9 anos. Ele estava a fazer o que ela sonhava fazer há 9 anos, mas nunca teve forças para fazer sozinha. Não sei mais o que pensar, sussurrou ela. Então não penses. Fica só mais uma noite. Se ainda quiseres ir embora depois de amanhã, não vou impedir-te. Só mais uma noite. Ela conseguiria aguentar isso.
Scarlett pousou lentamente a mochila no chão. Não conseguiu dormir a noite toda. Sentou-se à janela do quarto e olhou para o pátio da frente da propriedade. Estava banhado pela luz ofuscante das luzes de segurança. À meia-noite, viu Vincent e Marcus saírem pela porta principal, entrarem num carro e partirem na escuridão. Ela não sabia para onde iam nem o que estavam a fazer, mas sabia que, quando voltassem, o mundo seria diferente. As horas que se seguiram pareceram intermináveis. Ela ficou ali sentada, observando o céu mudar de preto para cinzento, e depois, para o rubor fraco do amanhecer, à medida que a manhã começava a despontar. Então, às 5 horas, ela ouviu um motor. Vincent e Marcus estavam de volta. Scarlett não sabia por que desceu as escadas correndo. Ela não sabia por que seu coração batia tão forte. Ela estava no corredor quando a porta da frente se abriu e Vincent entrou. Havia sangue na manga dele, vermelho escuro contra o tecido branco da camisa. Ela sabia que não era o sangue dele, porque ele se movia normalmente e não mostrava sinais de ferimentos. Ela deveria ter medo. Ela deveria ter corrido. Ela deveria ter ficado enojada com o homem parado à sua frente, com o sangue de outra pessoa nas roupas. Em vez disso, ela apenas perguntou: "E as meninas?" Vincent olhou para ela com seus olhos cinzentos e exaustos, que transmitiam algo como alívio. "Seguras, a caminho da proteção do FBI. Vulov." Uma breve pausa. "Cuidado." Scarlett entendeu o que aquela palavra significava. Vulov estava morto. O homem que dirigia a rede de tráfico que a mantinha cativa há 7 anos estava morto. Ela deveria estar enojada. Ela deveria condenar a violência e a morte. Mas quando pensou no que Volkov tinha feito a ela e a centenas de outras meninas, de 14 e 15 anos vendidas como mercadoria, ela sentiu apenas uma coisa. Ela sentiu apenas uma coisa. Bom, Vincent olhou para ela, claramente surpreso. "Não era essa a reação que eu esperava", disse ele. "Passei 7 anos no inferno dele", disse Scarlett, com voz monótona. "Sonhei com alguém a incendiar tudo todas as noites durante 9 anos. Só não achei que alguém realmente o faria." Depois daquela noite, Scarlett não voltou a mencionar a ideia de partir. Não porque tivesse aceitado totalmente quem Vincent era. Ela ainda não sabia o que pensar sobre ele ou sobre o submundo ao qual ele pertencia, ou sobre violência e sangue derramado. Mas Margaret precisava dela. Ethan precisava dela. E talvez, apenas talvez, ela também precisasse deles. 3 semanas depois, tudo mudou. Marcus bateu na porta do escritório de Vincent, com uma expressão mais séria do que Scarlett jamais tinha visto. "Temos um problema", disse ele. "O quê?" "Os homens de Vulov. Aqueles que sobreviveram. Eles sabem sobre a Scarlett." Vincent levantou-se rapidamente da cadeira. "Como?" "Alguém deve ter falado. Eles sabem que ela está aqui. Sabem que foi ela quem escapou durante a operação do FBI há 2 anos. Querem-na de volta. De volta. Ela é a única vítima sobrevivente. É a única vítima que escapou e ainda está viva. Se ela testemunhar contra os membros restantes da organização, eles não testemunharão." Vincent interrompeu. "Não vou deixar que ela passe por isso. Eles não sabem disso. Eles a veem como uma ameaça e querem eliminá-la." As ameaças começaram a chegar. Fotos de Scarlett no jardim enquanto ela estava sentada com Margaret. Fotos dela num carro enquanto Patrícia a levava para fazer compras. Fotos dela saindo pela porta da frente da propriedade. Eles estavam a vigiá-la, sabiam onde ela estava, o que estava a fazer e para onde estava a ir. Vincent chamou Scarlett ao seu escritório e mostrou-lhe as fotos. O rosto dela empalideceu quando compreendeu o significado delas. "Já não estás segura", disse Vincent, com a voz tensa. "Nunca estive segura", respondeu Scarlett. "Não realmente. Não desde os 18 anos. Isto é diferente. Eles estão a vir atrás de ti especificamente. Então devo ir embora." Ela levantou-se, o seu instinto de sobrevivência acendendo-se novamente. "Estou a colocar todos em perigo. Margaret, Ethan. Você também. Se eu for embora, eles vão seguir-me. E não." Vincent pegou na mão dela. Scarlett percebeu que era a primeira vez que ele a tocava desde a noite em que a carregou para dentro da neve. A mão dele era quente e firme. Nada parecida com o que ela imaginava que seriam as mãos de um assassino. "Não vais mais fugir. Agora esta é a tua casa. Eles querem levar-te, mas primeiro terão que passar por mim. Não podes ir embora."
Uma terceira voz veio da porta e os dois se viraram. Ethan estava ali com o rosto sério, mas os olhos o traíam. Ele tinha ouvido toda a conversa. Ethan, prometeste à avó que ficarias, disse ele, com a voz trêmula. Prometeste-me. Não podes quebrar essa promessa. Scarlett olhou para o rapaz, tentando ser forte e esconder o medo de perder outra pessoa na sua curta vida, que já estava repleta de perdas. Não quero colocar-te em perigo, disse ela suavemente. Somos Blackwoods, respondeu Ethan, levantando o queixo. O perigo está no nosso sangue. Pelo menos agora temos algo pelo qual vale a pena lutar. Scarlett olhou de Vincent para Ethan. Ele era um chefe da máfia com o sangue de outra pessoa nas mãos. Um rapaz de 13 anos que perdeu a mãe quando era bebê. E uma avó com Alzheimer que estava lentamente a esquecer tudo, exceto a rapariga que a salvou na neve. A família mais estranha do mundo. Mas eles eram a sua família. Está bem, disse Scarlett finalmente. Eu vou ficar, mas se as coisas ficarem muito perigosas, eles não vão. Vincent prometeu, com os olhos cinzentos fixos nos dela. Eu prometo. Uma promessa. Scarlett não sabia se devia acreditar nele, mas queria acreditar. Pela primeira vez em 9 anos, ela queria acreditar em alguém. 2 semanas após a promessa de Vincent, tudo desabou numa única noite. Às 23 horas, Vincent saiu da propriedade para uma reunião com um importante contacto de negócios. Era uma reunião que não podia ser cancelada ou adiada. Marcus foi com ele, como sempre. Isso deixou apenas Scarlett, Margaret, Ethan e 2 guarda-costas de vigia. Scarlett estava sentada no quarto de Margaret, a ler para ela, como fazia todas as noites, quando tudo começou. De repente, a energia foi cortada, como se alguém tivesse desligado a eletricidade de toda a mansão, em vez de diminuir gradualmente, como normalmente acontecia. A escuridão engoliu tudo. Então, ouviram-se 2 tiros abafados, não muito altos, mas Scarlett sabia exatamente o que eram. 7 anos no inferno a ensinaram a reconhecer o som de um tiro acima de qualquer outra coisa. 2 tiros, 2 guarda-costas. Eles estavam lá dentro. O instinto de sobrevivência forjado durante aqueles 7 anos acendeu-se instantaneamente, substituindo o medo por uma concentração fria. Scarlett acordou Margaret gentilmente, mas com urgência. Margaret, acorda. Precisamos de sair daqui agora. A mulher mais velha abriu os olhos, turvos e confusos pela escuridão. O que está a acontecer, querida? Há pessoas más aqui, mas vou mantê-la em segurança. Confie em mim. Scarlett ajudou Margaret a sair da cama e a chegar ao corredor. No momento em que saiu, ela esbarrou em Ethan, que corria em sua direção. O rosto dele estava pálido à luz da lua que entrava pelas janelas. Scarlett, o que... Não há tempo. Sigam-me. Fiquem em silêncio. Segurando a mão de Margaret com uma mão e a de Ethan com a outra, ela os conduziu pelos corredores escuros. Ela sabia da sala de pânico no porão. Vincent tinha lhe mostrado uma semana antes, por precaução. Ela não pensava que precisaria dele tão cedo. Desceram as escadas, atravessaram um corredor e chegaram à pesada porta de aço disfarçada como parte da parede. O código. Vincent tinha lhe dado o código. Os seus dedos tremiam enquanto digitava cada número na escuridão. Mas não cometeu nenhum erro. A porta abriu com um clique suave. Ela empurrou Margaret e Ethan para dentro da pequena sala, que estava equipada com luzes de emergência, água, comida e uma linha telefônica privada. Fiquem aqui. Tranquem a porta por dentro. Não abram para ninguém, exceto Vincent ou Marcus. E você? Perguntou Ethan com a voz trêmula. Preciso de afastá-los daqui. Não, não pode, Ethan. Olha para mim. Scarlett ajoelhou-se, segurou os ombros do rapaz e olhou diretamente nos seus olhos cheios de lágrimas. A tua avó precisa de ti. O teu pai precisa de ti. Não vou deixar que nada aconteça a esta família. Não enquanto eu estiver por perto. Eles podem matar-te, no entanto. Mas eu já sobrevivi a coisas piores. Agora, fecha-lhe a porta. Ela levantou-se, saiu e fechou a porta de aço antes que Ethan pudesse discutir novamente. Ela ouviu a fechadura deslizar no lugar e soube que estavam a salvo, pelo menos por enquanto. Ela pegou o telemóvel e enviou uma única mensagem para Vincent. Eles estão aqui. E a Amy estão a salvo na sala de pânico. Vou ganhar tempo. Então ela correu, não em direção a uma saída, mas em direção ao barulho.
Se eles a queriam, iriam apanhá-la. Ela só precisava de os segurar o tempo suficiente para Vincent voltar. 6 homens estavam a vasculhar a sala de estar quando ela entrou. Usavam máscaras pretas e carregavam armas e lanternas. Ela ficou no centro da sala, desarmada, e falou. À minha procura? Todas as 6 armas se voltaram para ela ao mesmo tempo. Onde estão os outros? Perguntou um deles. Foram-se. Mandei-os embora. Só estou aqui. Revistem a casa. 3 deles foram revistar. 3 ficaram com ela. Um deles aproximou-se. Antes que ela pudesse reagir, ele deu-lhe um tapa tão forte que ela caiu no chão, com a boca cheia de sangue. Achas que podes esconder-te de nós? Vulov quer fazer de ti um exemplo. Vulov está morto, disse Scarlett, levantando a cabeça para olhar para ele, mesmo com sangue a escorrer dos lábios. Mas o seu legado continua vivo. E tu? Vais desejar ter morrido naquele armazém há 7 anos. Scarlett sorriu. Era o sorriso de alguém que não tinha mais nada a perder. O sorriso de alguém que passou pelo inferno e sobreviveu. Sabes o que aprendi naquele armazém? Como sobreviver. Como esperar. Como aguentar até que a ajuda chegasse. O homem riu friamente e cruelmente. Ninguém virá te salvar, querida. Naquele momento, um motor rugiu lá fora e alguém gritou. Tiroteio! Vincent estava de volta. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para Scarlett acompanhar. Vincent irrompeu na sala de estar como uma tempestade. Havia sangue em sua camisa, mas não era o seu sangue. Era o sangue dos homens que se colocaram em seu caminho. Ele viu Scarlett no chão, com o lábio a sangrar e hematomas espalhados pelo rosto. Ele viu os 3 homens que ainda estavam na sala. Ninguém viu Vincent matar. Ninguém sobreviveu para contar a história. Quando tudo acabou, ele se ajoelhou ao lado dela. Os olhos cinzentos dela estavam cheios de preocupação e algo mais que ela não ousava nomear. Está bem? Vou sobreviver. Por que não te escondeste com eles? Podias ter ficado em segurança. Scarlett olhou para ele com os olhos brilhantes, apesar de ter sangue no rosto. Eles são a minha família agora. Não se foge da família. Vincent puxou-a para os seus braços pela primeira vez, com um abraço firme e caloroso em torno do corpo trêmulo dela. Quase morreste por eles, e eu faria isso novamente. Eu sei, é isso que me assusta. Na sala de pânico, Ethan e Margaret esperavam com medo. Quando a porta de aço se abriu e viram Scarlett ali, viva, Ethan se jogou nos braços dela como se nunca fosse soltá-la. Nunca mais faça isso, nunca mais me deixe assim. Desculpe. Estou aqui. Estou bem. Margaret, entrando e saindo da consciência, pegou na mão de Scarlett e sorriu. Era o sorriso de alguém que sabe tudo, mesmo quando não consegue se lembrar de nada. Eu sabia que você os manteria em segurança. 4 meses se passaram desde a noite do ataque e eu sempre soube disso. Os homens restantes da operação de Vulov foram eliminados individualmente até que não restasse mais ninguém que pudesse ameaçar Scarlett. Pela primeira vez em 9 anos, ela estava realmente segura. Mas enquanto a vida de Scarlett lentamente se estabilizava em uma rotina constante, Margaret estava gradualmente se afastando. O seu Alzheimer estava progredindo rapidamente, mais rápido do que qualquer um havia previsto. A cada dia que passava, ela perdia mais uma memória, como páginas sendo arrancadas de um livro até que ele ficasse vazio. Ela não se lembrava mais de Richard, seu marido de 60 anos, o homem que ela chamou naquela noite nevada. Ela não se lembrava mais de Evelyn, sua amada filha que partiu cedo demais, a filha de quem ela falava para Scarlett com olhos cheios de amor. Às vezes, ela nem se lembrava de Vincent, seu filho, que estava sentado ao seu lado, segurando sua mão e olhando para ela com dor nos olhos, enquanto ela o via como um estranho. Mas, de alguma forma, dentro do labirinto em ruínas da mente de Margaret, ela se lembrava de Scarlett. Scarlett era a única luz que nunca se apagava, a rapariga do pôr do sol. Ela costumava sussurrar para ela quando a via. Ela cantava para mim na neve. Todos os dias, mesmo tendo esquecido tudo o resto, Margaret ainda sorria quando Scarlett entrava na sala. Tu voltaste. Eu sabia que voltarias. Scarlett sempre respondia, mesmo que isso partisse o seu coração todas as vezes. Eu sempre voltarei, Margaret. Sempre. Vincent não viajava mais a negócios. Ele ficava em casa, perto da mãe,
e recusava reuniões e negócios que Marcus pudesse cuidar em seu lugar. Ethan pediu para sair do internato para poder estudar em casa e ficar perto da avó nos seus últimos dias. Todas as noites, eles se reuniam ao redor da cama de Margaret. Scarlett lia em voz alta os livros que Margaret adorava, mesmo que ela já não se lembrasse das histórias. Ethan tocava suaves peças de piano que a avó lhe ensinara quando era pequeno. Vincent simplesmente ficava sentado ali, segurando a mão da mãe em silêncio, como se tentasse memorizar cada momento antes que ele desaparecesse para sempre. Todos sabiam que não restava muito tempo. Uma tarde, enquanto o sol se punha e a sua luz invadia o quarto pela janela, um milagre aconteceu. Margaret abriu os olhos e, pela primeira vez em meses, eles estavam claros e totalmente acordados. É o que os médicos chamam de lucidez terminal, o momento final de clareza que muitos pacientes com Alzheimer experimentam antes de morrer. Vincent, ela chamou, com voz firme e segura. Meu menino. Vincent congelou, com medo de acreditar no que estava a ouvir. Mãe, mãe, estou a ver-te, disse Margaret, com lágrimas a escorrerem pelas bochechas enrugadas. Lembro-me de ti. Oh, meu querido filho, desculpa ter me esquecido. Desculpa, chorou Vincent. Scarlett nunca o tinha visto chorar antes. Lágrimas corriam pelo seu rosto, que normalmente era frio e duro. Ele abraçou a mãe com os ombros a tremer. Margaret olhou ao redor do quarto para o seu filho e neto, que estavam ao lado da cama com os olhos vermelhos, e para a rapariga que salvara a sua vida naquela fatídica noite nevada. Estão todos aqui, disse ela sorrindo. Ótimo. Tenho algumas coisas a dizer. Margaret estava muito fraca. No entanto, a sua voz permaneceu clara, como se tivesse esperado a vida inteira por este momento para dizer o que precisava ser dito antes que fosse tarde demais. Ela olhou para Scarlett e levantou a mão num pequeno aceno. Aproxima-te, Sunset Girl. Scarlett ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mão magra de Margaret na sua. As lágrimas começaram a cair, apesar dos seus esforços para as conter. Tu encontraste-nos naquela noite, ou talvez nós tenhamos encontrado-te. De qualquer forma, estava destinado a ser assim. Margaret apertou a sua mão, os seus olhos velhos brilhando de amor. Tu és a filha que sempre desejei ter. Obrigada pelo pôr do sol, pela música e por teres ficado quando podias ter me deixado na neve. Obrigada por teres salvado o meu filho, o meu neto e esta família desestruturada. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego e depois continuou. Cuida dos meus meninos, Scarlett. Eles precisam de alguém como tu, alguém gentil. Então ela virou-se para Vincent, o seu filho, que estava ajoelhado ao lado da cama com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Meu querido menino, disse ela, passaste tanto tempo a ser duro, a ser frio. Isso manteve-te vivo. Eu sei, mas já não precisas dessa armadura. Ela tocou-lhe no rosto com uma mão trêmula. Deixa-te amar, Vincent. Ela é digna disso. E tu também és digno de ser amado. Não te esqueças disso. Nunca te esqueças disso. Margaret olhou para Ethan, o rapaz que estava ao pé da cama com os ombros a tremer enquanto lutava para conter as lágrimas. Meu querido neto, vem cá. Ethan aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Margaret pegou na mão dele. A tua mãe enviou-a. Agora acredito nisso, sabes? Ela enviou a Scarlett para cuidar de ti. Quando te sentires triste ou com saudades dela, basta olhar para a Scarlett. Ela é o amor da tua mãe tornado realidade. Acredita nisso. Margaret olhou para as 3 pessoas que mais amava e sorriu. O lar não é um lugar. É onde alguém está à tua espera. Vocês 3 esperam uns pelos outros. Sempre. Ela pegou na mão de Vincent e na mão de Scarlett, colocando-as juntas. Uma sobre a outra. Família não é uma questão de sangue, é quem fica. Prometam-me que ficarão juntos. Prometam-me. Prometo, mãe, disse Vincent, com a voz embargada. Prometo, sussurrou Scarlett. Prometo, avó, soluçou Ethan. Margaret sorriu. Era o sorriso mais tranquilo que Scarlett já tinha visto no rosto dela. Richard está a chamar-me. Evelyn também. Consigo ouvi-los. Ela fechou os olhos, a respiração ficando cada vez mais suave. Vou para casa agora. Ela não voltou a abrir os olhos. Scarlett chorou, incapaz de se conter. Margaret foi a segunda mulher a amá-la como uma filha. E foi a segunda mulher que Scarlett perdeu. A dor familiar, aterradora na sua familiaridade, rasgou-lhe o peito.
Mas desta vez, ela não estava sozinha. Vincent abraçou a mãe uma última vez. Depois virou-se para abraçar Scarlett. Os seus braços eram firmes e quentes à sua volta, oferecendo uma promessa silenciosa. Ethan envolveu os dois com os seus braços. O rapaz de 13 anos chorou de uma forma que nunca lhe fora permitido antes. Os três ficaram na sala silenciosa, iluminada pelo pôr do sol, chorando juntos e apoiando-se uns nos outros. Família. Finalmente, Margaret lhes dera isso antes de morrer. O funeral de Margaret Blackwood foi realizado em privado, com a presença apenas da família e dos amigos mais próximos. Não havia repórteres, nem curiosos, nem o espetáculo que o mundo sempre esperava da família Blackwood. Apenas aqueles que realmente a amavam ficaram em silêncio sob o céu cinzento de dezembro, observando o caixão ser baixado lentamente para o solo. Margaret foi enterrada ao lado de seu marido de 60 anos, Richard, e de sua amada filha, Evelyn, que partiu cedo demais. Finalmente ela tinha voltado para casa, para aqueles que amava. As palavras gravadas na lápide eram simples, mas cheias de significado. Margaret Blackwood, 1948-2024. Amada esposa, mãe e avó. O lar é onde alguém espera por si. Após o funeral, as pessoas foram-se embora. A propriedade dos Blackwood ficou em silêncio. Era um silêncio tão pesado e vazio que Scarlett nunca tinha sentido nada parecido antes. Não havia mais risadas de Margaret. Não havia mais histórias sobre Richard e Evelyn. Não havia mais olhos que brilhavam de repente quando Scarlett entrava na sala. Scarlett ficou parada no portão principal, onde tudo tinha começado e onde ela tinha encontrado Margaret naquela noite fatídica e nevada. Ela olhou para a velha mochila em seu ombro. Ela nunca a tinha jogado fora, mesmo agora tendo um armário cheio de roupas, como se parte dela sempre tivesse sabido que esse momento chegaria. Margaret se fora. A razão pela qual ela ficara se fora. Talvez fosse hora de seguir em frente e procurar outro lugar ao qual pertencer. A voz de Vincent veio de trás dela. Scarlett não se virou. Ela não conseguia olhar para ele naquele momento. Não podia deixar que ele visse as lágrimas se acumulando em seus olhos. Margaret era a razão pela qual eu fiquei. Agora ela se foi. Eu não pertenço mais a este lugar. Não é verdade? Passos aproximaram-se. Vincent ficou ao lado dela e ambos olharam para o pátio coberto de neve. Olha para mim, Scarlett. Ela virou-se e o que viu apertou-lhe a garganta. Vincent parecia exausto. Noites sem dormir estavam gravadas nas rugas do seu rosto. Mas os seus olhos, aqueles olhos cinzentos e frios aos quais ela se habituara nos últimos meses, já não eram frios. Eram calorosos e gentis, e cheios de algo que ela não ousava nomear. Achas que a Margaret é a única razão pela qual te quero aqui? Scarlett não conseguiu responder. Não conseguia encontrar a voz. Apaixonei-me por ti, algures entre ver-te a ler para a minha mãe e ver-te quase morrer pelo meu filho, disse Vincent com uma voz baixa e firme. Não sei exatamente quando. Só sei que não consigo imaginar esta casa sem ti. Não consigo imaginar a minha vida sem ti. Scarlett pestanejou, incapaz de acreditar no que estava a ouvir. Tu? Eu amo-te. Ele disse isso claramente, sem rodeios. Do jeito que sou, sei que sou um monstro para a maioria dos padrões. Fiz coisas terríveis. Provavelmente farei mais. Não sou um bom homem, Scarlett. Nunca fingi ser Vincent, mas sou egoísta o suficiente para pedir mesmo assim. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do casaco. Não era uma caixa luxuosa de veludo vermelho, como nos filmes românticos. Era uma caixa simples de madeira, desgastada como se tivesse sido passada de geração em geração. Ele abriu-a, revelando o anel dentro. Não era um diamante ou qualquer outra gema cara que ela sabia que Vincent poderia comprar sem pestanejar. Apenas uma pequena pedra que refletia a fraca luz da tarde de inverno, brilhando em tons de laranja e vermelho. Uma pedra do pôr do sol, disse Vincent. Porque tu também és a minha garota do pôr do sol. Scarlett olhou para o anel, depois para Vincent e, em seguida, para a mansão atrás deles, onde Ethan estava à janela, fingindo não os observar, mas claramente acompanhando cada movimento seu. Ela passou a vida inteira à procura de um lar. Achava que nunca o encontraria. E então, numa noite nevada, conheceu uma velha perdida e tomou a decisão de parar em vez de continuar a andar. Encontrou um lar nos braços de um estranho numa nevasca,
nos olhos de um rapaz que tinha perdido a mãe e estava sedento de amor, no coração de um homem perigoso que tinha destruído o seu inferno. Passei toda a minha vida à procura de um lar, sussurrou ela, levantando a mão para o rosto de Vincent. Pensei que nunca o encontraria, mas então, numa noite gelada, uma mulher perdida na neve, uma família que me escolheu quando mais ninguém o fez. Ela sorriu, o seu primeiro sorriso desde que Margaret partira. Não és um homem bom, mas és bom para mim, e isso é tudo o que preciso. Isso é um sim? Perguntou Vincent. Scarlett podia ver a tensão nos seus olhos e o medo da rejeição que ele tentava esconder. É melhor não me fazeres arrepender-me disso. Vou dar o meu melhor, então. Sim, sim, Vincent Blackwood. Eu fico. Da janela, Ethan gritou. Finalmente, pensei que vocês dois nunca iriam descobrir. Scarlett riu. Era uma risada genuína, o som subindo no ar frio como uma melodia que ela havia esquecido há muito tempo. Vincent deslizou o anel no dedo dela. Não havia flashes nem romance de filme. Apenas neve a cair suavemente. E duas pessoas em pé no portão onde tudo começou. Com um menino a sair a correr de casa para abraçar os dois. Lar. Finalmente, Scarlett estava em casa. 5 anos depois, Scarlett Blackwood estava no palco da casa de Margaret. Era a organização sem fins lucrativos que ela tinha fundado para ajudar sobreviventes do tráfico humano, tal como ela própria precisara de ajuda outrora. O baile de gala anual atraiu mais de 500 convidados, incluindo doadores e líderes empresariais que acreditavam na missão que ela havia escolhido. Milhões de dólares foram arrecadados para financiar resgates em andamento. Scarlett olhou para a sala e começou a falar. Há 5 anos, eu estava sem teto, arrasada e invisível. Eu tinha $23 e um cobertor que minha mãe havia feito para mim. Era tudo o que eu possuía neste mundo. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos nela. Mas eu tinha outra coisa. Algo que o dinheiro não pode comprar. Bondade. A minha mãe ensinou-me isso antes de morrer. Na noite mais fria da minha vida, foi essa bondade que me salvou. Levou-me a uma mulher perdida na neve. Levou-me a uma família que me escolheu quando mais ninguém o fez. Levou-me para casa. Nos últimos 5 anos, a Mardarwag Margaret's House resgatou mais de 300 sobreviventes do tráfico, proporcionando-lhes alojamento seguro, educação, emprego e terapia para ajudá-los a recuperar do trauma que sofreram. A organização tornou-se uma das principais organizações sem fins lucrativos na luta contra o tráfico, e Scarlett, a rapariga que outrora tinha $17 em seu nome e era sem abrigo, lidera agora essa luta. Vincent sentou-se na primeira fila, os seus olhos cinzentos, nunca tirando os olhos da sua esposa no palco. Ele tinha mudado nos últimos 5 anos, distanciando-se do mundo da máfia. Não completamente, mas o suficiente para viver uma vida diferente. Ele tinha entrado em negócios legítimos, que ainda eram perigosos à sua maneira, mas sem derramamento de sangue ou manchas na camisa quando chegava a casa. Ele tinha mudado por ela, pela sua família. Nos seus braços, Margaret Rose Blackwood, de 2 anos, dormia profundamente. Tinham dado à filha o nome da mãe de Vincent, a mulher que os tinha unido naquela fatídica noite de neve. Ao lado de Vincent, Ethan ouvia Scarlett falar, com orgulho nos olhos. O rapaz de 13 anos que outrora fora consumido pela raiva e pela desconfiança tinha agora 18 anos e acabara de ser aceite num curso de psicologia na universidade. Ele queria ajudar crianças como ele, crianças que perderam a mãe e o sentido de direção, e que não sabiam onde pertenciam. Scarlett mostrou-me que a família é uma escolha, escreveu Ethan na sua redação de candidatura. Ethan escreveu na sua redação de candidatura. Agora quero ajudar outras pessoas a encontrar a sua família também. Após a gala, a família voltou para a propriedade dos Blackwood. Era uma noite de dezembro com neve fraca a cair, tal como naquela noite há 5 anos. Mas agora tudo era diferente e... Scarlett estava diante da placa de bronze afixada no portão. As palavras estavam gravadas profundamente no metal, tal como estavam gravadas no seu coração. Em memória de Margaret Blackwood, que nos ensinou que o lar é onde alguém espera por ti e que a família é quem fica. Ela tocou a inscrição, como sempre fazia quando precisava de se lembrar, quando precisava sentir a presença da mulher que mudara a sua vida. Ethan saiu e ficou ao lado dela.
Ele ainda estava a falar com ela. Olhou para a placa e depois para Scarlett. Sabes o que percebi? Aquela noite salvou-nos a todos. O que queres dizer, avó Margaret? Obviamente que te salvou, mas também lembrou ao pai o que realmente importava. Para mim, deu-me uma irmã e mostrou-me o que é a verdadeira coragem. E para ti, deu-te tudo. Scarlett sorriu, com lágrimas brilhando à luz. Nós salvamo-nos uns aos outros. É isso que a família faz. Vincent saiu, segurando Margaret Rose, que agora estava acordada, nos braços. A criança estendeu as mãozinhas em direção a Scarlett, sua vozinha clara elevando-se. Mamã, olá, meu raio de sol. Scarlett pegou a filha nos braços e beijou os cabelos macios na cabeça dela. Vincent ficou ao lado da esposa, olhando para ela com amor nos olhos. Está frio aqui fora. Eu sei, eu só estava no agradecer. Ele compreendeu. Ele sempre compreendia. Toda a família estava no portão onde tudo começou. Vincent, Scarlett, Ethan e a bebê Margaret Rose. A neve caía à sua volta como um milagre, como uma bênção daquela que se tinha ido. Scarlett tocou na placa uma última vez. Obrigada, Margaret. Obrigada por te teres perdido naquela noite. Obrigada por me teres deixado encontrar-te. Obrigada por me dar uma família, um lar e uma vida que vale a pena ser vivida. A mamã sempre disse que a bondade é a única riqueza que não pode ser tirada de ti. Ela estava certa. Foi a bondade que me levou até ti, e tu me levaste para casa. A pequena Margaret Rose puxou a mão de Scarlett e disse com sua vozinha: A mamãe está com frio. Tens razão, querida. Vamos entrar. Vincent abriu a porta e uma luz quente espalhou-se. Vamos, o chocolate quente está à espera. Receita da Margaret. Ethan riu e correu à frente. Vamos fazer uma corrida lá até a cozinha. Scarlett entrou na luz quente da casa. Ela olhou para trás mais uma vez. A neve caía e a placa de bronze brilhava. Era o lugar onde ela quase morrera ao tentar salvar um estranho. Ela pensara que morreria naquela noite. Em vez disso, ela apenas começara a viver. Você nunca é pobre se ainda tem bondade. Eu sei, mamãe, eu sei. Ela fechou a porta e entrou na sala onde sua família a esperava. A história de Scarlett e da família Blackwood pode ter chegado ao fim, mas as lições que ela nos ensina continuarão a ecoar em nossos corações. É uma história sobre o poder extraordinário da bondade, sobre como um pequeno ato de compaixão pode mudar uma vida inteira, não apenas para a pessoa que o recebe, mas também para a pessoa que o dá. Scarlett não tinha nada além de $23 e o cobertor que sua mãe havia tricotado para ela. Mas ela tinha algo mais valioso do que qualquer outra coisa. Um coração ainda capaz de amar e uma promessa à sua mãe de manter a bondade, não importa o quão difícil a vida se tornasse. Esta história também nos ensina que família não precisa ser composta por pessoas com quem partilhamos o mesmo sangue. Família é composta pelas pessoas que escolhem permanecer juntas nos momentos difíceis. São as pessoas que estão dispostas a se sacrificar umas pelas outras. É o lugar onde alguém está à sua espera para voltar para casa. Margaret estava certa. Lar não é um lugar. Lar é onde alguém espera por você. Às vezes, estranhos se tornam a família mais próxima que teremos. Na vida real, podemos não enfrentar circunstâncias tão extremas quanto as de Scarlett. No entanto, todos nós temos a oportunidade de demonstrar bondade todos os dias. Seja oferecendo um sorriso a um estranho, oferecendo palavras de encorajamento a alguém que está passando por dificuldades ou simplesmente parando para ajudar quando alguém precisa. Nunca se sabe como o seu pequeno ato pode mudar a vida de alguém, como esta história o fez sentir. Houve algum momento que o levou às lágrimas? Já encontrou pessoas gentis na sua vida, como Scarlett encontrou a família Blackwood? Adoraríamos saber o que pensa. Deixe um comentário abaixo para que possamos conversar e nos conectar. Se gostou desta história, inscreva-se e ative as notificações para receber mais histórias inspiradoras todos os dias. Curta e partilhe este vídeo com seus entes queridos, porque a história certa na hora certa pode, às vezes, mudar a forma como alguém vê a vida. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo boa saúde, alegria e paz nos dias que virão. Lembre-se de manter a bondade em seu coração, porque, como disse a mãe de Scarlett, é a única riqueza que ninguém jamais poderá tirar de você.